Olá, meu nome é Luigi, eu sou professor da UFMS no curso de Engenharia Elétrica e hoje nós vamos falar sobre estabilidade de sistemas dinâmicos, que é um tópico necessário para projeto de sistemas de controle. Eu dividi essa aula em 4 partes, uma parte mais rápida inicial, que nós vamos falar sobre a finalidade de sistemas de controle, para reforçar a importância desse tema. Depois nós vamos falar sobre definições de estabilidade. Logo em seguida, nós vamos falar sobre critério de Routh-Hurwitz, que é necessário para realizar o projeto, uma ferramenta muito útil. E no final, nós vamos falar sobre softwares que nós podemos utilizar para resolver esse problema de estabilidade. Então, entrando nessa questão da finalidade dos sistemas de controle, nós precisamos saber quais que são os objetivos gerais de um sistema de controle. Primeiramente, nós precisamos controlar para poder rejeitar distúrbios ou atenuar as perturbações em um sistema, por exemplo, numa aeronave que a gente deseja que ela minimize o efeito das turbulências, das vibrações, ou num processo industrial, que a gente não quer que o processo sofra interferência do meio externo, ou quando a gente quer fazer um rastreamento de uma determinada posição, de uma temperatura. E fazer esses controles de uma forma automática é necessário porque nós queremos aliviar o ser humano dessa tarefa. O ser humano muitas vezes poderia fazer esse controle, mas a gente não quer colocar uma tarefa que seja repetitiva nas mãos do ser humano. Por exemplo, num controle de um foguete. O controle de posição de um foguete é uma tarefa que é difícil, porque o foguete é um sistema naturalmente instável, ele tende a cair, é semelhante àquela brincadeira de equilibrar o cabo da vassoura na mão, a tendência é ele cair. E se você deixar essa responsabilidade de estabilizar o foguete nas mãos do astronauta que está lá no topo do foguete, com um joystick na mão para equilibrar o foguete, e ele já está em cima de uma bomba que pode explodir a qualquer momento, ele está tenso, ele vai ser lançado para o espaço. Então você não precisa deixar essa tarefa de estabilidade do sistema, de controle de rastreamento, nas mãos do astronauta que está na ponta do foguete. Você pode deixar o ser humano se responsabilizar por outras tarefas, como a comunicação, como relatar o que está acontecendo ali no momento, a observação, e você deixa a tarefa de rastreamento para os computadores que podem fazer essa tarefa. E por último, a estabilidade dinâmica, que é o que nós vamos falar mais hoje, que eu deixei destacado aí no slide, que é um objetivo geral também, essencial. Não basta rastrear, não basta rejeitar distúrbio, o sistema precisa ser estável. E existem basicamente 2 configurações de sistemas de controle, uma configuração em malha aberta, configuração em malha fechada. Na malha aberta, nós não utilizamos instrumentos de medição, sensores, para medir qual é a variável que nós estamos rastreando. A posição, a temperatura, nós não utilizamos sensores. Um exemplo cotidiano simples é o chuveiro elétrico. Às vezes a gente não tem um sensor de temperatura medindo a temperatura, né? A maioria dos modelos, talvez tenham modelos assim que tenham sensor, geralmente só tem um botão que escolhe fraco, frio, médio, forte, por exemplo, né? Mas não tem um controle de temperatura onde você coloca a temperatura exata lá e o sistema controla. Pode até ter, isso é possível ser feito na configuração de malha fechada. Ela tende a fazer isso de uma forma melhor, a desvantagem é que o sistema fica um pouco mais custoso, né? Nem sempre é necessário fazer em malha fechada. Nos processos industriais, nos controles de posição, sempre a gente acaba utilizando a malha fechada por questão de precisão, da qualidade do rastreamento e do controle. E plantas instáveis, especificamente, como é o caso do foguete, como é o caso de um levitador magnético, ele não funciona em malha aberta. É essencial que seja feito em malha fechada, porque naturalmente o sistema é instável e você quer tornar ele estável por meio do controle. E eu ilustrei nesse diagrama aqui os requisitos gerais de projeto de sistemas de controle, a estabilidade lá em cima, que é o requisito obrigatório que nós vamos falar hoje, porque um sistema instável, ele já causa danos, ele vai explodir, ele pode causar risco à vida humana,
E não adianta fazer o projeto bem feito de transitório de regime permanente, são tópicos seguintes dessa disciplina, mas não adianta fazer esses projetos do transitório de regime permanente se falhar na estabilidade. E eu coloquei aqui numeração dos capítulos, nesses requisitos gerais, do livro-texto que normalmente utilizamos para essa disciplina, que é o livro do Norman Easy. Esse assunto que nós vamos tratar, ele está especificamente no capítulo 6 do livro. Os outros temas ali, o regime permanente está no capítulo 7, do 8 ao 12 está o projeto de transitório. Ele é mais desafiador, ele é mais difícil, então existem outras técnicas, diferentes técnicas para poder realizar esse projeto. Então vamos falar sobre estabilidade. O conceito da estabilidade para sistemas lineares e invariantes no tempo, que é o meu foco aqui nessa aula, são sistemas que não têm os seus parâmetros variando ao longo do tempo ou eles não variando ao longo do ponto de operação. Esses sistemas lineares e invariantes no tempo, eles são definidos por meio de uma equação diferencial ordinária. A equação diferencial, ela gera dois tipos de resposta. A resposta natural, que é a resposta quando nós não temos entrada no sistema, entrada forçada, é a solução da equação diferencial homogênea associada à equação diferencial ordinária, que é quando a gente tem uma equação diferencial y dois pontos mais 2y ponto igual a zero. Quando a gente iguala a zero, significa o quê? Que a gente não tem entrada no sistema na prática. Agora, quando a gente iguala a um x de t, a gente tem uma entrada x, que é esta resposta forçada aqui do sistema. Essa ilustração que eu fiz aqui é a ilustração de um pêndulo. A resposta natural de um pêndulo, se você levanta o pêndulo e solta, ele vai balançar, essa é a resposta natural que a gente observa, né? Ele balançando até chegar ao seu estado de equilíbrio. E a resposta forçada é o pêndulo parado no estado de equilíbrio e você dá uma martelada nele ou empurra ele, ele vai balançar e dar uma resposta. A soma dessas duas respostas é a resposta total do sistema. E existem dois conceitos de estabilidade, né? Primeiramente pela resposta natural. Eu acho interessante essa ilustração do cone, porque ele mostra os três tipos de estabilidade. Um cone virado para cima, ele é estável, porque se você tentar empurrar o cone, a tendência é ele voltar para o mesmo lugar que ele estava e parar assim em pé. Se você deixar o cone deitado, você empurrar ele, ele não volta para o mesmo estado original. Ele vai girar e não vai parar, né? Se não tiver atrito, se tiver algum atrito ele para, mas ele não para necessariamente no ponto original. Então ele seria um caso marginalmente estável. E o mesmo cone de ponta cabeça, por mais que você tente equilibrar ele, a tendência dele é cair. É quase como aquela tentativa de equilibrar o ovo na cabeça de um prego. A tendência dele é cair. Por mais que você consiga, assim, com o máximo de esforço equilibrar, a mínima distúrbio que aquele objeto sofrer, ele vai cair, porque ele está numa posição instável, dinamicamente instável. O outro conceito de estabilidade é pela resposta total, é que a gente chama de estabilidade Bible, que é de Bounded Input, Bounded Output, que é entrada limitada, saída limitada. Quer dizer, se eu coloco uma força de entrada no sistema que ela é limitada, a resposta do sistema também tem que ter uma saída limitada para que o sistema seja estável. Agora, se a gente coloca uma entrada no sistema e o sistema tende ao infinito, se o sistema ele não para na condição de equilíbrio, então a gente verifica que esse sistema ele é instável e por esse conceito, alguns tipos de sistema como, por exemplo, um sistema que tem uma ressonância, ele aparentemente ele é estável, mas ele tem um ponto de ressonância que é numa entrada limitada de frequência constante que entra em ressonância com a sua frequência natural, a sua saída ela tende a ser infinita, o que gera a instabilidade do sistema. E tem alguns exemplos de ressonância que são clássicos, que muitas pessoas se lembram, que é o caso
daquela ponte que caiu porque ela não tinha um projeto de estabilidade dinâmica, ela não tinha amortecedores e na velocidade de um vento vibrando na frequência natural daquela estrutura, ela foi balançando, balançando, balançando até cair. Então, é um exemplo de sistema que é considerado instável, bibo-instável por causa desse efeito de ressonância. Vamos falar sobre o plano S, que é um plano que nós analisamos quando modelamos um sistema no domínio S, que é o domínio de Laplace. O sistema ele vai ser considerado estável quando os polos desse sistema estiverem no semiplano esquerdo. A gente chama de LHP aqui, Left Hand Plane. Então, se os polos do sistema estiverem no semiplano esquerdo, a gente considera que o sistema é estável. Se estiverem no semiplano direito, RHP, o sistema ele é instável. Basta que ele tenha um polo no semiplano direito para que o sistema entre em instabilidade. A gente diz que o polo mais à direita ele é dominante sobre os polos que estão à esquerda. Por que isso é importante? Porque os polos do sistema, eles determinam qual é a resposta que o sistema vai ter no domínio do tempo. Os polos estão relacionados com a resposta dinâmica do sistema. No eixo das abscissas, no eixo X, a gente tem uma informação que está relacionada à amplificação ou atenuação no tempo. Então, quanto mais à esquerda, a resposta é mais rápida no tempo, ela vai ser atenuada de uma forma mais rápida no tempo. Quanto mais à direita, a resposta começa a ser amplificada no tempo, que é característica de um sistema instável. Sobre o eixo imaginário, se tivermos polos sobre o eixo imaginário, é o caso dos sistemas marginalmente estáveis, porque eles têm uma frequência de oscilação que está sobre o eixo imaginário. Para entender melhor esse conceito e esse entendimento do plano S, tem alguns conceitos que são pré-requisitos dessa disciplina, que falam sobre a modelagem dos sistemas dinâmicos no domínio S. Então, para que a gente obtenha a equação característica de um sistema realimentado em malha fechada, a gente precisa encontrar qual é a equação que me determina os polos desse sistema, para que a gente saiba se ele é estável ou não. Então, se nós já tivermos a função de transferência de malha fechada do sistema, T de S, as raízes do denominador dessa função de transferência, elas vão fornecer para a gente os polos do sistema da malha fechada. Então, a equação característica dessa malha fechada aqui é o denominador da T de S igualando a zero. E do modelo em espaço de estados, existe uma outra disciplina específica, um outro tópico específico, que é a modelagem dos sistemas dinâmicos no domínio do tempo em espaço de estados. E existe uma outra disciplina que pode dar uma ênfase maior sobre isso também. Não é o meu foco aqui também nesse momento. Mas se tivermos um modelo em espaço de estados, determinado por esse sistema de equações aqui, x ponto igual a x mais bu, a partir da matriz A, calculando o determinante de SI menos A igual a zero, a gente encontra também a equação característica do sistema, que é exatamente igual à formulação da equação que a gente utiliza para encontrar os autovalores da matriz A. E do diagrama de blocos, se tivermos um diagrama de blocos com a função de transferência de malha aberta e de retroação aqui, H de S, fazendo o produto de GH igualando a menos 1, a gente também chega na equação característica da malha fechada. Isso porque 1 mais GH é o denominador da malha fechada. É a mesma coisa que o denominador da malha fechada. E se tivermos um diagrama de fluxo de sinal, calculando o delta da regra de Mason, também é um tópico anterior também a este, tem como fazer o cálculo da simplificação de um diagrama de fluxo de sinal, o delta dessa regra de Mason, igualando a zero, dá para a gente também a equação característica do sistema. Então, dependendo de como o sistema foi apresentado para nós, como que ele está sendo equacionado, é uma função de transferência, em espaço de estados, é um diagrama de blocos, é um diagrama de fluxo de sinal, a gente consegue obter a equação característica para que a gente consiga encontrar os polos do sistema e dizer se o sistema é estável ou não.
Então vamos visualizar um exemplo aqui. Se tivermos uma função de transferência de malha aberta, 3 sobre S vezes S mais 1 vezes S mais 2, e fizermos ela em malha fechada, nós podemos encontrar essa equação característica, que vai ser o denominador da G de S, S vezes S mais 1 vezes S mais 2, mais o numerador da G de S, mais 3, igual a zero. Essa equação característica a gente extrai justamente fazendo G mais 1 igual a zero, né? Fazendo essa função de transferência mais 1 igualando a zero. Nós chegamos nessa equação característica. E a gente pode utilizar softwares para fazer o cálculo dessas raízes. Não precisa ser necessariamente na mão, é uma equação de terceira ordem, vamos ter 3 raízes. Aqui, nesse mapa polo zero, eu mostro as 3 raízes dessa equação. A gente tem uma raiz em menos 2,672 e 2 raízes complexas. E nós vemos que todas as raízes estão no semiplano esquerdo. Então, o sistema ele é estável. Se dermos uma resposta ao degrau nesse sistema, se colocamos uma entrada, uma força constante nesse sistema, a gente vai ver essa resposta dinâmica em azul do sistema. Um sistema ele vai ter uma oscilação, mas ele vai amortecer uma entrada limitada, produzir uma saída limitada. Então, o sistema é estável. Mas esse mesmo sistema, se nós só trocarmos aqui o ganho do numerador da função de transferência G de S, de 3 eu aumentei para 7, a gente vê a equação característica do sistema, ela vai ser um pouquinho diferente, mas essa pequena mudança na equação característica do sistema já vai fazer com que ele se torne instável. Calculando as raízes do sistema também, a gente vai ter uma raiz no semiplano esquerdo e as 2 raízes complexas foram para o semiplano direito. Mesmo que a gente tenha essa raiz no semiplano esquerdo, bastou uma no semiplano direito para que o sistema se tornasse instável. E a gente vê aqui a resposta ao degrau do sistema, aplicando a mesma entrada ao degrau forçada no sistema. Ele começa a oscilar e a oscilação vai crescendo, crescendo, crescendo e tendendo ao infinito. Na prática, nenhum sistema suportaria isso. Significaria destruição desse sistema, quebra. De uma forma mais genérica, a equação característica do sistema vai ser um produtório de polos. A gente tem um conjunto de polos alfa i, né? Cada valor de alfa que a gente substitui aqui em S faz com que a equação vá para zero, né? São raízes do sistema. Então, para que o sistema seja estável, todos esses alfa i aqui, eles precisam ser reais negativos, ou seja, estarem no semiplano esquerdo, ou complexos com a parte real negativa. As condições suficientes para a instabilidade, nós podemos elencar 2 aqui, que é uma que o polinômio tem que ter todos os coeficientes positivos, porque se ele tiver algum polo no semiplano direito, nesse exemplo aqui, que nós temos um polo positivo em A gente vai resultar num polinômio que tem um termo negativo, esse termo menos A ao quadrado. Então, se nós tivermos um coeficiente negativo nesse polinômio, a gente já pode afirmar que o sistema é instável. Ou se nós tivermos algum termo do polinômio faltando. Nenhum deles pode faltar para que ele para que ele tenha estabilidade, mas se tiver faltando algum, como esse exemplo de baixo, ou os 2 exemplos aqui na verdade, a gente tem um coeficiente faltando, que é o coeficiente que multiplica S. A gente tem S ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 0S. Nesses 2 aqui. Então, a gente já pode considerar isso como condições suficientes para afirmar que o sistema é instável. Mas, se nós tivermos todos os coeficientes positivos e nenhum deles estiver faltando, a gente não pode afirmar que ele é estável. Ele, se satisfizer essas 2 condições, ele pode ser estável ou instável também ainda. E aí a gente precisa analisar se ele tiver com todos os coeficientes positivos e nenhum faltando. Para fazer essa análise,
de estabilidade de um polinômio que tem todos os termos positivos e nenhum deles faltando, uma técnica muito útil é a de Routh-Hurwitz, que são esses dois idealizadores dessa técnica. Eu sempre coloco a data aqui, que é de 1905 que eles fizeram essa técnica, numa época que ainda não existiam transistores, não existiam computadores, e hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente ainda utiliza, a gente pode utilizar essas técnicas para fazer os projetos de estabilidade, para fazer verificação da estabilidade. E isso é muito interessante. Tem mais de um século e a gente ainda consegue utilizar aquilo que eles idealizaram. Então, para ensinar a vocês sobre o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, eu dividi em 2 passos. Primeiro, a gente precisa construir a tabela, a gente precisa gerar a tabela de dados, e segundo, a gente precisa aprender a interpretar a tabela. E esse método ele vai dizer para a gente não exatamente quais os valores das raízes, mas ele permite dizer para a gente se tem raízes no semiplano direito ou no esquerdo, ou sobre o eixo imaginário, que é o que a gente precisa saber se o sistema é estável ou não. Eu não preciso saber exatamente o valor da raiz. Basta eu saber se tem raízes ali no semiplano direito, eu já consigo saber se ele é instável ou não. Então, passo 1. Vamos gerar a tabela de Routh. Considerando um polinômio, uma função de transcendência genérica, com um polinômio genérico aqui no denominador, de 4ª ordem, a gente monta a tabela começando pela maior ordem do polinômio. A gente pode colocar na primeira coluna aqui os coeficientes aqui do nosso polinômio, começando pelo S², depois pelo S³, S², S⁻ e S⁻. E a gente monta esses termos aqui fazendo um zigue-zague aqui dos coeficientes, né? Coloca o primeiro em cima, o segundo embaixo, o terceiro na segunda coluna na parte de cima de novo, depois o quarto na parte de baixo e o quinto na parte de cima da terceira coluna. A gente fica em cima, embaixo, em cima. O último coeficiente acabou o A0, acabou o coeficiente, a gente começa a preencher com zeros. A gente não precisa continuar quando acabam os coeficientes. Então, essas 2 primeiras linhas da tabela de Routh, elas são preenchidas com os coeficientes do nosso polinômio. As próximas linhas, elas são construídas a partir das linhas de cima. Então, a linha S², ela é construída calculando o determinante de uma matriz que é formada pelos coeficientes A4, A3, A2 e A1. A gente vê aqui o determinante dessa matriz. Com um sinal negativo, é menos o determinante, dividido sempre pelo elemento que está na parte inferior esquerda, que é o A3. Isso vai dar um novo termo para a gente, que é o B1. Na segunda coluna, nós fazemos a mesma coisa, menos o determinante de matriz dividido por A3, só que a gente muda a matriz. A gente mantém a primeira coluna, A4, A3, e substitui a segunda coluna por A0 e 0. E faz o cálculo do novo coeficiente. A mesma coisa a gente faz para o próximo elemento, só que como não tem mais coeficientes aqui, a gente preenche com zeros. Isso faz com que o nosso resultado aqui seja 0 também. Se a gente tem uma coluna de zeros nessa matriz, o determinante dela é igual a 0. E as próximas linhas a gente calcula exatamente da mesma forma, só que olhando as 2 linhas de cima. Esse coeficiente C1 aqui é calculado pelo determinante formado pelos coeficientes A3, B1, A1 e B2, dividido por B1, sempre o elemento da parte inferior esquerda. A gente calcula assim até chegar na última linha e a tendência é que os coeficientes vão ficando cada vez mais iguais a 0 até chegar a um último coeficiente aqui na linha SA0. Então, esse primeiro passo de montagem da tabela, a
gente precisa para poder construir ela. Então a gente precisa começar a interpretar essa tabela para poder fazer a análise. E o significado dessas linhas da tabela de Ruth que a gente monta, a gente consegue perceber aqui por esse exemplo. Se a gente tiver esse polinômio S de quinta ordem, a gente monta os coeficientes aqui exatamente como eu ensinei. 1s à quinta, mais 2s à quarta, 3s ao cubo, 1s ao quadrado, 5s mais 1. A primeira linha ela corresponde a um polinômio específico que é composta pelos termos ímpares aqui do polinômio original. S à quinta, o s ao cubo, s elevado a 1. A segunda linha são os termos pares do polinômio. 2s à quarta mais 1s ao quadrado mais 1. Então são os termos pares, 1 vezes s elevado a 0. E a linha de baixo que nós calculamos pela regra que eu ensinei de montagem, ela vai ser exatamente igual ao resto da divisão do polinômio de cima pelo polinômio divisor, o 2s à quarta mais s ao quadrado mais 1. Então a gente fez uma divisão de polinômios aqui. Essa divisão dos dois polinômios gera um quociente e o resto da divisão dos dois polinômios é exatamente a linha de baixo. Isso é muito interessante, que a gente começa a fazer nessa montagem dessa tabela de Ruth, que a gente está fazendo a divisão de polinômios, dividindo um polinômio pelo outro, e o resultado é sempre o resto da divisão. E não somente dá certo dividindo o polinômio de cima pelo de baixo, mas se a gente usar o mesmo polinômio divisor dividindo o polinômio original, a gente vai ter o mesmo resto da divisão. Então ele dá igual também dividindo o polinômio original. Então vamos para o passo 2. Como que a gente interpreta a tabela de Routh-Hurwitz? Todas as vezes que a gente tiver na primeira coluna uma troca de sinal, né, se trocar, por exemplo, nesse caso aqui da linha s ao quadrado para a linha s elevado a 1, o sinal muda do termo aqui, do coeficiente. Então, quando tem uma troca de sinal, isso implica que a gente tem um polo no semiplano direito. Então, implica na instabilidade. Então, se na primeira coluna a gente tiver um zero, a gente tem polos sobre o eixo imaginário. A gente consegue interpretar dessa forma. Então, se a gente montar uma tabela de Routh, todos os termos ficaram positivos, a gente pode afirmar que o sistema é estável. Então é assim que a gente consegue fazer a interpretação dessa tabela. Algumas propriedades que são interessantes na hora de montar uma tabela, para esse exemplo aqui, é que a gente pode multiplicar qualquer linha por uma constante, de modo a simplificar os cálculos. Nesse caso aqui, a tabela seria 1, 10, 31, 1030, 00. Só que ao invés de fazer as contas com 10, com 1030, a gente pode dividir por 10 a linha inteira. Aí fica 1, 1, 31, 103. Facilita os cálculos. E em termos de interpretação, não muda nada. A gente continua interpretando da mesma forma. Se houver troca de sinal, o sistema se torna instável. Nesse caso aqui especificamente, a gente tem uma troca de sinal aqui, menos 72, outra troca. Então, duas trocas de sinal implica que esse sistema ele tem dois polos no semiplano direito. Então, é um sistema que ele é instável. Um outro caso que pode ocorrer é de surgir um coeficiente zero aqui na primeira coluna. Se surgir zero, a gente pode substituir por uma constante epsilon e pode continuar fazendo as contas, porque lembra que cada linha de baixo ela é dividida por esse valor que está na parte inferior esquerda. Então, se a gente faz o cálculo com zero mesmo, a gente teria divisão por zero aqui, nessa linha s ao quadrado. Então, a gente não conseguiria fazer o cálculo. Então, a gente pode calcular, continuar os cálculos com essa variável epsilon e depois calcula a mudança de sinal fazendo o limite de epsilon tendendo a zero pelo lado positivo ou pelo lado negativo, o resultado é o mesmo, né? O resultado. A gente consegue verificar que a gente
vai ter duas mudanças de sinal nesse exemplo aqui. Na primeira coluna, que indica 2 polos no semiplano direito. Então, sistema instável também. Se a gente tiver uma tabela com linhas de zero, se tiver uma linha inteira que der zero, naquela definição que eu apresentei para vocês, de que cada linha é o resto da divisão das linhas de cima, vai significar que um polinômio divide perfeitamente o outro polinômio. Porque a gente vai ter um resto de divisão igual a zero. Então, isso indica para nós que nós temos um polinômio par. E a gente consegue, nesse caso específico, encontrar as raízes do polinômio original a partir daquele polinômio que nós estamos dividindo. O nosso polinômio divisor, ele contém raízes do polinômio de cima e do polinômio original. Então, por aquele polinômio menor, a gente consegue encontrar as raízes do polinômio maior. Isso é bastante interessante. Então, veja uma ilustração de quando isso acontece, né? Um polinômio de quinta ordem. Nós temos, podemos montar a tabela com os coeficientes 1, 7, 6, 42, 8, 56. Na hora de fazer o cálculo da linha de baixo, ela vai dar 0, 0, 0. Isso significa que esse polinômio que está aqui na linha S², ele é um divisor perfeito do polinômio de cima e também do polinômio original. Então, ele contém raízes do polinômio original. Então, veja que normalmente a gente, na mão, consegue calcular só raízes de polinômio de uma ordem pequena, uma segunda ordem, por exemplo, com aquela regra de Bhaskara. Só que aqui com uma quinta ordem, a gente consegue, pela tabela de Routh, encontrar um polinômio que é divisor desse polinômio original, que é esse 7s² mais 42s² mais 56 igual a 0, que é um polinômio biquadrado, e ele a gente consegue calcular, transformar em dois polinômios de segunda ordem, que a gente encontra as raízes. A gente vai ter uma raiz mais ou menos j raiz de 2 e outras duas raízes mais ou menos j2. Então, a gente encontra 4 raízes desse polinômio de quinta ordem. E aí, pelo resto, pelo fator remanescente que a gente vai ter da divisão desses dois, que seria S mais 7, a gente encontraria a última raiz. Então, esse é um caso bem interessante, que é um caso que a gente consegue, na mão, encontrar as 5 raízes de um polinômio de quinta ordem. Justamente porque ele tem essa condição em que zera essa linha da tabela de Routh. Vou apresentar o exemplo que a gente pode utilizar esse conceito de zerar a linha para calcular qual que é a frequência de oscilação do sistema quando ele está sobre o eixo imaginário. Então, se nós tivermos essa função de transferência de malha aberta, K sobre S vezes S mais 7 vezes S mais 11, é um sistema de terceira ordem, tem 3 polos de malha aberta, um polo em 0, um polo em menos 7, um polo em menos 11. E a equação característica desse sistema, da malha fechada, vai ser essa equação, também de terceira ordem, nunca muda a ordem, né, da malha fechada, ela mantém a ordem da malha aberta. A malha aberta tem 3 polos, a malha fechada também terá 3 polos. Só que esses 3 polos da malha fechada, eles são dependentes desse ganho K. Então, eu monto a tabela de Routh com esses coeficientes, 1, 18, 77 e K. Calculo aqui a linha de baixo, que vai ser menos K sobre 18 vezes 77 vezes 18 sobre 18, que é só 77. É aquela mesma fórmula do cálculo da linha de baixo. Esse termo aqui é 0. E a última linha aqui eu consigo calcular toda vez que tiver 0 aqui, na hora de calcular o determinante, isso facilita muito, porque a gente vai ter o determinante dessa matriz composta por 18 vezes esse valor, vezes K vezes 0, o nosso resultado vai ser sempre igual a K. Porque a gente vai ter 0 vezes 18, K vezes isso, dividido por isso, vai dar K, independente do que esteja aqui.
Então a gente pode pegar direto o K e jogar para cá, que facilita a conta, fica mais rápido, né? Bom, então, interpretando essa tabela, para que o sistema seja estável, a gente sabe que esse valor tem que ser positivo, então K tem que ser maior que zero. E 77 menos K sobre 18 também tem que ser maior que zero, o que implica que o valor de K tem que ser menor do que 77 vezes 18. Então a gente já tem uns valores de ganho que geram a estabilidade para nós. Agora, se a gente colocar um valor de K exatamente igual a 77 sobre 18, essa linha, S elevado a 1, ela vai zerar, quando K for igual a 77 sobre 18. Então, nesse valor, a gente pode utilizar o polinômio divisor aqui da linha de cima, que a gente sabe que ele é divisor do polinômio original. Então, 18s² mais o valor do K, 77 vezes 18, ele vai gerar para nós duas raízes, mais ou menos J raiz de 77, que é a frequência na qual os polos da malha fechada estão cruzando sobre o eixo imaginário, exatamente nesse valor do ganho. Então é a frequência de oscilação do sistema nessa condição marginalmente estável. E eu deixo para vocês esse exercício nesse slide para fixar esse conteúdo que foi ensinado até aqui. Eu já tenho um sistema, um diagrama de blocos que precisa ser reduzido. Eu já fiz a redução passo a passo aqui, que não é o objetivo dessa aula. Existem outras aulas anteriores a essa que focam nessa redução de diagrama de blocos. Então, considerando que a gente já tem a função de transferência do sistema reduzido, a partir do denominador dessa função de transferência de malha fechada, vocês devem montar a tabela de Root e calcular as condições de estabilidade, qual que é o valor de K para que o sistema seja estável, e verificar na condição marginalmente estável qual que é a frequência de oscilação desse sistema. Interessante que depois vocês parem o vídeo e tentem fazer esse exercício antes de continuar. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente resolve essas condições de estabilidade com o uso de softwares. Usando o exemplo 6.11 do livro, a gente tem essa equação característica. A gente consegue ver que essa equação característica já tem termos negativos. Então, só de olhar, a gente já pode afirmar que é um caso instável, só por ter coeficientes negativos. Mas a gente vai montar a tabela mesmo assim para verificar. Então, a gente monta a tabela 1, menos 6, menos 7, menos 52. Então, a gente já vê logo na primeira... nas duas primeiras linhas aqui na primeira coluna, a gente já tem troca de sinal, então já tem um polo instável aqui. E a gente continua o cálculo, a gente já sabe que o sistema é instável, né? A gente já confirmou e montou a tabela. Agora, como que a gente faz essa tabela com o uso de softwares? Como a gente verifica as raízes com softwares? Então, no MATLAB e no Octave, a gente tem o comando roots, que calcula as raízes da equação característica. A gente coloca roots 1, menos 6, menos 7, menos 52, gera para a gente as raízes aqui, os polos do sistema. Então, a gente já vê aqui em vermelho, eu coloquei que a gente tem um polo positivo no semiplano direito, que é o polo instável do sistema. No Python, né, usando a biblioteca NumPy, a gente tem o mesmo comando, exatamente o mesmo comando roots, que pode fazer o cálculo. A única diferença é que no MATLAB a gente pode colocar vírgula ou só espaço. No Python a gente tem que obrigatoriamente colocar a vírgula aqui, para separar. A gente pode calcular os polos do sistema também, se a gente tiver um sistema modelado, uma função de transferência, não exatamente a equação característica, a gente pode usar o comando pole do MATLAB e do Octave, né, o pole do sistema, ele vai me dar exatamente a mesma resposta. E no Python a gente também tem uma biblioteca control, que também tem o mesmo comando, funciona de uma forma muito, muito semelhante ao MATLAB e retorna também a mesma solução. Para montar a tabela de Root no MATLAB ou no Octave, a gente pode criar esse polinômio da mesma forma, e existe uma função que não é uma função nativa do MATLAB nem do Octave. Eu forneço essa função para vocês, foi um terceiro que desenvolveu, eu aperfeiçoei um pouco essa função para que ela pudesse trabalhar com variável simbólica também. E eu deixo disponível no meu site para vocês poderem baixar.
E vocês podem utilizar essa função, a partir do polinômio, ele monta a tabela de Root. Então, além da gente exercitar e conseguir fazer na mão, a gente pode usar os softwares para fazer até mesmo uma conferência para ver se a gente está montando da forma correta, ou agilizar o nosso trabalho na hora que a gente já entendeu como funciona, a gente pode usar as funções para a gente poder ganhar tempo, né, numa aplicação de engenharia. Ao invés de a gente ficar desenvolvendo as equações, a gente usa o computador para acelerar a nossa solução. E no Python também nós temos uma função que também calcula a tabela de Root. Lá da biblioteca SymPy a gente consegue produzir o polinômio simbólico, né, um polinômio em função de S, né, a partir dessa biblioteca SymPy, de simbólicos. E tem uma função root também de outra biblioteca, essa biblioteca tbcontrol. A gente importa o comando root. Então a gente faz o root do polinômio, ele gera para a gente essa visualização padrão aqui da tabela, ou posso usar esse comando initprinting aqui do SymPy, que melhora um pouco a visualização, deixando de uma forma mais matricial, mas também gera exatamente a mesma tabela de Root. Então vamos fazer um exemplo em malha fechada, de projeto, utilizando o software também. Então considera que a gente tenha esse sistema dinâmico aqui com ganho K, e eu vou fazer uma realimentação dele. A G de S é essa função de transferência de terceira ordem, e eu vou fazer a malha fechada, na entrada do sistema X, vai ser K vezes o erro de rastreamento, R menos Y. Então determine o valor de K para que o sistema seja estável em malha fechada. É um problema típico de controle, encontrar o valor do ganho para a estabilidade desse sistema. Então, pela realimentação, a gente obtém essa função de transferência de malha fechada. Vai ser Kg sobre 1 mais Kg. E a gente vai ter um denominador da T de S em função de K. Então, esta é a nossa equação característica do sistema, é o denominador igualado a zero. Com esse denominador, a gente pode montar a tabela de Root com os coeficientes 1, 1, 2, K mais 1, o elemento aqui de baixo vai ser 1 menos K, esse aqui vai ser 0 e esse último vai ser K mais 1, exatamente igual a esse. A partir dessas duas linhas aqui, das duas últimas linhas, a gente coloca as condições de estabilidade. O K vai ter que ser menor que 1 e pela última linha o K tem que ser maior que menos 1 para que o sistema seja estável. Se a gente considerar só ganhos positivos, na prática geralmente a gente só utiliza ganho positivo nas realimentações, na realimentação negativa, a gente coloca o controlador com ganho positivo, a menos que a planta também já seja negativa, é um outro caso particular. Mas a gente, considerando esses ganhos positivos, a gente teria essa condição de estabilidade que seria de 0 a 1. Para resolver em Python esse sistema, a gente faria a importação das duas variáveis, criaria também com a biblioteca SymPy, a gente cria os simbólicos K e o simbólico S, cria o polinômio simbólico, a equação característica, em função de S e em função de K, e a gente usa o comando root do tbcontrol, aquele mesmo que eu mostrei para vocês, para calcular a tabela. Eu armazeno a tabela nessa variável tabela e uso o comando solve do SymPy para poder resolver quais são os valores que a gente vai ter de K para que a primeira coluna da tabela seja somente positiva. E esse comando retorna exatamente a solução que a gente encontrou. O K tem que estar entre menos 1 e 1 para que o sistema seja estável. Eu acho isso interessante que o MATLAB no Octave também tem um comando solve, mas não costuma funcionar muito bem com inequações. Esse do SymPy consegue resolver bem as inequações, pelo que eu tenho observado pela minha experiência. Então, vamos fazer, para esse exemplo da malha fechada, vamos testar os resultados. A gente falou que o ganho tem que estar entre menos 1 e 1, ou entre 0 e 1, se a gente considerar só ganho positivo. Então, se a gente colocar o ganho K igual a
0,5, meio. Essa vai ser a nossa equação característica, estes serão os nossos polos, todos no semiplano esquerdo. A resposta ao degrau do sistema é estável, o sistema ele vai vibrar e estabilizar. A gente vê aqui os polos do sistema, estão todos no semiplano esquerdo, então a gente confirma a estabilidade pela resposta ao degrau do sistema. Se eu aumentar um pouquinho o ganho desse sistema, coloco exatamente ganho 1, que é o limite da estabilidade. Com ganho 1, a gente vai verificar que a gente vai ter dois polos desse sistema estão exatamente sobre o eixo imaginário, que é o polo J1,4142, menos J1,4142 e um polo no semiplano esquerdo. Esses dois que estão sobre o eixo imaginário faz com que a resposta seja oscilatória. Então o sistema está marginalmente estável. Ele é quase um sistema massa-mola sem atrito, né? Você estica a massa, quando solta ela fica vibrando. Então ela faz assim, né? Um sistema marginalmente estável, sem nenhum amortecimento. Exatamente o que a gente esperava para esse tipo de sistema, e esses valores aqui são a frequência de oscilação do sistema, a frequência natural do sistema. A gente pode até confirmar convertendo essa frequência aqui que está em radianos por segundo para hertz e calcular qual que é o período correspondente. A gente vai ver que medindo entre pico a pico aqui, dá quase perto de 5 segundos o pico aí da oscilação. É exatamente a frequência de oscilação do sistema. E se a gente aumentar um pouquinho o ganho para 1,1, já é o suficiente para que os polos que estavam sobre o eixo imaginário, eles fiquem com uma parcela real positiva, um pouquinho positiva, que está em vermelho aqui. O sistema ficou com polos no semiplano direito, o sistema se tornou instável. E aí a resposta ao degrau desse sistema, ela fica assim. Você dá uma entrada limitada e a saída vai crescendo e crescendo, crescendo de forma ilimitada até infinito. Então o sistema se tornou instável. Bom, esse é o último exemplo que eu tinha para mostrar. Espero que tenham gostado da aula, que tenha ficado claro as explicações e os exemplos. Eu recomendo que refaçam os exercícios e tentem fazer também esses exemplos em Python, em MATLAB, Octave, para aprender as funções que podem auxiliar na solução da estabilidade dos sistemas dinâmicos. Obrigado.